Muitas vezes a gente não tem a dimensão, não tem a dimensão do quanto o Espírito Santo nos ajuda. No nosso dia a dia, nas coisas que fazemos. E eu sei que esse é um tema muito amplo e que às vezes nós não temos essa percepção ainda plena, completa, porque isso faz parte de uma jornada, isso faz parte de uma caminhada com Deus. E à medida que nós vamos nos relacionando com o Espírito Santo, é ali que nós vamos conhecendo Ele. Quantos aqui são casados? Quantos são casados há um ano? Tem gente casada há 1 ano, 2 anos, hein? Tem uns casados de novo. Então, a pessoa que está casada 1 ano, 2 anos, eles ainda estão no processo de ajuste, né? A mudança ainda está se ajustando. Não conhece um ao outro. Né? Agora, se você já tem 30, 40 anos de casado, né? Quem aqui tem mais de 30 anos de casado? Tem uma turma boa aqui, né? E quando você já tem uma certa caminhada, só o olhar do outro você já sabe. É impressionante que algumas vezes na minha vida, eu chegava em casa e a Ana falava: o que aconteceu? Eu falei: nada. Normal, todo homem fala isso, nada. Mas ela voltava a perguntar: mas aconteceu alguma coisa? Eu falei: mas como aconteceu alguma coisa? E eu não entendia. E aí ela falou assim: mas você está diferente. A mulher, ela tem uma percepção que nós homens não temos, né? A gente às vezes olha muito assim, a mulher tem uma visão muito periférica. E quando ela fazia isso, aí caía a minha ficha, no tempo do orelhão ainda, e aí eu falava: por que será que eu estou assim? Aí eu começava a fazer uma introspecção, e começar a fazer uma autoanálise, e olhava aquele dia e falava: mas hoje não... E aí eu olhava o dia de ontem pensando, e às vezes demorávamos 2 dias para eu entender o que tinha acontecido comigo. Às vezes uma situação que me chateou, algo que frustrar minhas expectativas. Então alguma coisa se transpôs no meu caminho. Mas ela percebeu isso. A mulher, ela tem o que eles chamam de o 6º sentido. Agora, o Espírito Santo, ele tem todos os sentidos. Se nós aprendemos a nos relacionar com o Espírito Santo, nós vamos aprender que na nossa caminhada muitas coisas poderiam ser evitadas. Muitos erros da nossa vida poderiam ser evitados. Seja você homem ou mulher. João 14,6, coloca para mim no telão. É quando Jesus, ele está falando exatamente dessa pessoa linda e maravilhosa, que é o Espírito Santo, e ele está conversando com os discípulos. 16, 14, 16. E aí ele diz assim: eu rogarei ao Pai. Ali quem está falando é Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Essa palavra outro no grego é allos. E a palavra consolador ali no grego é paracletos. Então, quando ele está falando assim, ele vai rogar ao Pai e vos dará outro. Essa palavra allos, está dizendo, é da mesma espécie. Então, ele está dizendo que ele vai dar outro igual a ele. Então, esse outro aí que Jesus está dizendo, e na época o grego corrente, na época era o grego koiné, e as pessoas,
E as pessoas que estavam ouvindo aquilo que Jesus estava falando, eles estavam entendendo exatamente o que Jesus fala. O nosso português, apesar do dicionário ser desse tamanho, ter tantas palavras, ele ainda é pobre no entendimento. Não é uma língua rica no entendimento. Então, o que ele está dizendo ali, eu vou dar outro igual eu. Outro Paracletos. Essa palavra Paracletos significa, o sentido literal dessa palavra é estar ao lado. Então eu vou dar um outro igual eu para estar ao seu lado. Esse é o sentido literal. Mas essa palavra Paracletos, ela era usada para alguém que ia auxiliar uma pessoa que estava no tribunal. Então, às vezes, uma pessoa ia para um tribunal e o Paracletos era aquele que estava ali ao lado daquela pessoa para auxiliá-lo no momento que ele precisava. Hoje, a palavra mais comum que a gente usa seria advogado, que é aquele que está ali ao seu lado para defender a sua causa num tribunal. Então, o sentido dessa palavra Espírito Santo, que no original é Paracletos, é isso. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que ele iria, mas ele enviaria uma pessoa que nem ele e que estaria sempre ao nosso lado para nos ajudar. Para nos ajudar só quando a gente precisa ir para um tribunal, não. Para nos ajudar sempre. Diga, para nos ajudar sempre. Em qualquer circunstância da vida. Lá em Atos 1:8, ali diz, mas recebereis a virtude. Essa palavra virtude é dínamos. E essa palavra dínamos, que vem da raiz dinamite, dinâmico, fala exatamente desse poder, dessa influência. E ali fala que quando nós recebêssemos o Paracleto, esse outro halos, que era essa pessoa igual a Jesus, que fosse alguém para estar do nosso lado, quando nós recebêssemos, Jesus está falando agora, no final, quando ele está realmente ascendendo aos céus, ele está dizendo exatamente isso. Ele vai enviar esse ajudador, mas esse ajudador, ele vai vir revestido com o quê? Virtude. E aí fala exatamente desse poder, dessa explosão de poder para te ajudar. Muitas pessoas, quando olham para isso, elas têm às vezes a mente fechada nesse sentido, porque ela acha que Jesus, que o Espírito Santo só vai te ajudar para pregar o Evangelho, que o Espírito Santo só vai te capacitar para ser um pastor, que o Espírito Santo ele só vai te ajudar se você for um apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, se você tiver um dos 5 ministérios. Mas não é isso que ele está falando. Põe Atos 4:33. Atos 4:33 diz, com grande poder, ali é dunamis, ou dínamos. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Então, com grande autoridade. Eles estavam revestidos com uma autoridade tão grande. Quando você chega diante de uma pessoa que tem autoridade, você fica apreensivo diante dessa pessoa. Quanto mais elevado é o nível da pessoa que possui uma autoridade, quando você vai chegar diante dela, você fica apreensivo, porque às vezes você não sabe como você vai se comportar diante dela. Então, e é exatamente esse nível de autoridade, não está falando do poder explosivo, mas está falando do poder de influência. Diga influência. E é exatamente esse nível de poder que Deus quer nos dar.
Mas a pergunta é, e como o Espírito Santo pode me ajudar? O Espírito Santo pode te ajudar no seu casamento? Sim ou não? Sim. Em todas as áreas? Sim. Até naquela hora? Sim. Certeza. Em tudo. No início do nosso casamento, eu e a pastora Ana, logo que nasceu os nossos 2 filhos, e principalmente quando nasceu o segundo filho, aí a coisa, primeiro é tranquilo, mas aí veio um atrás do outro, 1 ano e 7 meses de diferença. E quando nasceu o Gabriel, a coisa complicou para ela administrar 2 crianças ao mesmo tempo. E o nível de irritação dela chegou assim a mais de 100, numa escala de 0 a 100, entendeu? Então, ela estava num nível de irritação do tempo. Então, nesse período, ela parou de trabalhar e eu trabalhava, e quando eu chegava em casa, eu entrava no portão, ela já estava falando assim, toma! E assim, ela estava no nível de estresse altíssimo. E nesse período eu falava, Deus, me dá paciência. E o estresse aumentava. E eu falava, Deus, me dá paciência. E o estresse dela aumentava. E eu falei, tem alguma coisa errada nesse negócio. Não está funcionando. Deus não está ouvindo minha oração. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. O negócio estava feio, estava complicado. E aí, isso contagia, meu irmão. Comecei a ficar estressado. Eu pedi a paciência, eu estava estressado também. Aí começou a dar choque, né? Ela encostava em mim, encostava nela, aquele saia faísca mesmo. Eu me recordo, não sei se eu estava lendo a Bíblia ou se alguém pregou, e eu vi ou ouvi, a tribulação produz paciência. Aí eu assustei. Falei, Deus está ouvindo minha oração? Eu estou pedindo paciência, Ele está mandando tribulação. Porque haja tribulação em casa. Aí eu falei, Espírito Santo, preciso de sabedoria. Eu vi quando Salomão pediu a Deus sabedoria e a sabedoria então ajudou ele a resolver os problemas. Aquele fato onde 2 mulheres chegam diante de Salomão para resolver um problema muito sério, porque eram 2 prostitutas, as 2 tiveram filhos, e uma das prostitutas se deitou em cima do seu filho e matou. Mas era de noite, não tinha energia elétrica naquele tempo, não acendia a luz. Ela foi lá e trocou o filho, pôs o morto na cama da outra e pegou o vivo e pôs do lado dela. Quando amanheceu o dia, a prostituta que tinha o filho vivo olhou e falou, esse não é meu filho. E aí virou uma confusão, né? É meu filho, não é meu filho, tal, e chegou até o rei. E quando chegaram diante do rei, com toda essa confusão, e aí falaram, de repente o rei fala, basta. E aí o rei pega e fala, me dá uma espada. E falou para o soldado, parta a criança no meio, dá metade para uma, metade para outra, vamos resolver logo a situação. E a mãe, que não era mãe verdadeira, falou, isso mesmo, pode partir, eu só quero metade, né? E a mãe verdadeira deu um grito, não, devolve para ela. Porque a mãe verdadeira preferia ver a criança viva a ter seu filho morto. E aí Salomão falou, essa é a mãe verdadeira, pode entregar a criança para ela. A partir dali, a nação toda de Israel percebeu que eles tinham um rei muito sábio. E diante disso, a rainha de Sabá vai visitar. A sabedoria dele ultrapassa as fronteiras de Israel. A rainha de Sabá vai visitá-lo e fica boquiaberta com tudo que ela vê. Ela percebe como os criados entravam e saíam diante de Salomão, e aquilo chocou ela.
Ela ficou extasiada, boquiaberta. E nesse processo que ela ficou assim, então ela pegou e ela descreve até as vestimentas dos criados, até como os criados entravam e saíam diante de Salomão, aquilo impactou aquela mulher. E ela fala que nem metade do que ela viu haviam contado para ela. Então isso nos mostra que a sabedoria vinda da parte de Deus nos ajuda a resolver qualquer problema. Diga qualquer problema. Diga qualquer problema. E isso quer dizer que todo cristão nascido de novo, que tem o Espírito Santo, ele tem a capacidade de resolver qualquer problema. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo para te ajudar. Qualquer. Nesse interim eu comecei a orar com mais veemência sobre o Espírito Santo me dá sabedoria para lidar com a minha esposa, e simplesmente foi como tirar com a mão. Eu me recordo do dia que isso aconteceu, isso é nítido hoje. Quando eu cheguei em casa e abri a porta, e ela já começou a vociferar. Na verdade, ela engatou aquela metralhadora assim, com aqueles pentes que nem um Rambo assim, e tá. E aí eu peguei a minha, engatei também, e aí o Espírito Santo trouxe uma palavra na minha mente. Eu joguei a minha arma e falei aquilo e desmontou ela. E naquele dia eu entendi que funcionava. Que o Espírito Santo ele te ajuda a resolver conflitos. Você está com algum conflito? Quero te dizer, a pessoa mais importante para te ajudar chama-se Espírito Santo. Ele pode te ajudar em qualquer área. Até em coisas inusitadas. Nós estávamos viajando. Naquela época eu tinha um Fusca branco. E saímos para Aquidauana visitar os parentes. E não levei nada, não levamos água, não levamos nada. Mas eu estava saindo de casa e o Espírito Santo falou assim: pegue uma fita crepe. Que estava assim. Eu passei e vi aquilo e saí. E ele falou assim: volta e pega. E eu voltei lá e peguei. E peguei um alicate. As únicas duas ferramentas que eu tinha, uma fita crepe e um alicate. No meio do caminho, o Fusca deu PT. Começou uma falhação no Fusca, meu. E aqui. Quem já teve Fusca sabe. Quem não teve está boiando, né? Então, mas começou uma falhação. O negão, Fernando, era desse tempo, né? Um Fusca BO, né? Descobriu o problema do Fusca. E aí, meu irmão, e o Fusca tá. Aí eu olhei e falei assim, começou um cheiro de queimado dentro desse Fusca, meu irmão. E aí eu olhei e eu vi que tinha um fuzil queimado. Aí eu saí assim, comecei a procurar se tinha algum bebedor de cerveja que faz serviço errado, joga a latinha por fora, e achei uma latinha de cerveja. Rasguei a latinha de cerveja e montei o fuzil para encaixar, né? Aí encaixei, queimou de novo. Falei, o negócio está feio. Mas eu consegui dar mais uma andada, mas não andei nem 5 quilômetros. Aí, meu irmão, aí não teve jeito. Aí não tinha mais. E eu levei a latinha de cerveja, né? Porque eu falei assim, vai que eu preciso dela, né? E aí tentei, não deu mais certo. E aí a coisa começou a ficar preta mesmo. Porque as crianças começaram a falar assim, água. Você já experimentou 2 filhos pequenos ficar falando assim, água, estou com sede, água. Já é ruim quando eles falam assim, está chegando? Agora imagine eles falando assim, estou com sede, água.
e aí você está num lugar ermo, e aí a sua esposa, eles vão morrer de sede. E aí a temperatura que estava lá no pé vai subindo, meu irmão. E vai subindo, duro é quando chega na cabeça, meu irmão. Quando essa temperatura no homem chega na cabeça, e eu falei, calma, eles vão morrer de sede. Então, eu falei, eu não vou conseguir resolver o problema. Falei, fui para o Expresso Dedão e fiquei lá na pista, pedindo carona. Aí alguém parou, era um casal de senhores, e eu pedi se daria para eles deixar ela e as crianças lá no Redondo, estavam uns 20 quilômetros para frente, e ele falou, pode deixar, e levou. E aí quando levou, meu irmão, quem que sobrou? Eu e o Espírito Santo. Aí eu sentei na traseira do carro e falei assim, Espírito Santo, agora é só nós dois. Eu não entendo de mecânica, eu não sei o que está acontecendo, está um B.O. lascado nesse carro, eu não sei o que está acontecendo, preciso que o senhor me ajude. Me mostra o que está acontecendo nesse carro, eu preciso checar. E aí parece que ele foi assim, me orientando. Olha esse fio. Aí eu fui desligando, olha esse fio, fui desligando um monte de fio. E aí sobrou 2 fios. Nisso eu já tinha feito ligação direto, né? Porque eu já tinha arrancado os fios da fechadura lá. Aí eu liguei os 2 e quando eu bati, funcionou. Meu irmão, pensa na alegria. Ô, Espírito Santo, obrigado. Peguei o Fusca, saí. Eles tinham recém tomado Coca-Cola e sentado eu encostei. E ela falou, já? Falei, já, eu não vou nem desligar. E chegamos. Na volta, isso eu cheguei lá, o tio dela, que era mecânico, falou assim, como esse carro não pegou fogo? O chicote dele tinha sido queimado todinho. Quem entende de mecânica sabe que estou falando, ou de elétrica. E aí ele consertou, nós viemos na volta, estamos vindo, quando eu passo a ponte na divisa, aquele lugar estava meio macumbado, não sei o quê, porque passei naquela pontezinha ali, divisa do Cachoeirão, né? O carro travou, meu irmão, na ponte. E eu assustei, porque o carro parou e eu só consegui passar a ponte e encostar. Aqui eu coloco o pé no freio, porque eu não tinha pisado no freio, o carro parou. Que o freio ele está assim, ó, ele está ao contrário, duro, mas duro. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu desci para ver o que tinha acontecido, meu irmão. A roda estava pegando fogo, não fogo literalmente, quente. E o que eu tinha? Um alicate. Eu falei, e agora? Eu falei, agora... Aí eu deixei ela com as crianças no carro, fui lá atrás, falei, Senhor, fiz aquela oração e tal, liguei o carro, engatei com toda a fé, e quando eu fui, o carro não foi. Falei, a fé está pequena, preciso de reforço. Ô Espírito Santo, e agora? Se 2 de vós concordarem, eu falei, amor, vamos ali fora. Sentamos lá no para-choque do carro, falei, segura na minha mão, vamos concordar aqui, porque não tem nem como sangrar isso aqui é mais de 1 hora para esfriar esse negócio. E para completar, eu tinha um compromisso à noite aqui, e já estava escurecendo, e nós tínhamos um compromisso à noite aqui. Aí nós concordamos ali, entramos, liguei o carro, engatei, o carro foi. De lá aqui eu vim sem pisar no freio. Vim só na marcha. Mas você vê que o Espírito Santo ele te ajuda em cada circunstância da sua vida. Alguém já errou aqui? Ou só eu? Geralmente, às vezes, alguns homens aqui já ouviram essa famosa frase,
Eu te avisei. Não vou pedir para você levantar a mão para não te expor. Mas, antes da mulher falar assim, eu te avisei, tinha um amigo seu chamado Espírito Santo que te avisou antes. Quantas vezes, não foi uma, não foi duas, eu perdi a conta de quantas vezes eu ia fazer alguma coisa e eu senti o Espírito Santo como se fosse uma âncora com a corda esticada, dizendo, não! Mas eu ia fazer. Alguém já teve essa experiência? Pelo jeito foi muita gente. Você sente, alguma coisa está arranhando, dentro de você está dizendo, não faz, não avança, mas você vai e... Por que fazemos? Porque nós não estamos prestando atenção no nosso amigo Espírito Santo. No nosso Paracletos, aquele que está ali para nos auxiliar, para nos ajudar, em cada detalhe da nossa vida. Ele quer me ajudar, Ele quer te ajudar. Mas o fato de não prestar atenção... A minha primeira experiência com o Espírito Santo, em relação a não ouvi-lo, foi numa mensagem. Meu irmão, preparei uma mensagem. Pensa na mensagem, preparei aquilo, e preparei, e organizei aquela mensagem. Falei, hoje o fogo vai cair. Quando eu estou subindo no altar, o Espírito Santo fala, troca a mensagem. Meu irmão, pensa na crise que eu entrei. E eu vim para o altar e tal, eu peguei a Bíblia e estava assim, vamos orar, e enrolando para ver se eu ia ler o outro texto que o Espírito Santo falou, eu ia ler a mensagem que eu tinha preparado. E fiquei naquela enrolação, meu irmão. E aí, de repente, eu desobedeço o Espírito Santo e leio a palavra que eu tinha preparado. Meu irmão, quando eu terminei de ler a palavra que eu tinha preparado, eu fiquei sozinho. Na hora, me deu um vazio de alma tão grande, e eu falei, pisei na bola. Mas agora não dava para voltar mais, meu. Era como aquele carro que estava no alto da subida assim, e ele perde tudo, ele não tem freio, ele não engata, e ele começa a descer. 5 minutos de pregação, eu tinha falado tudo que eu tinha preparado. Irmão, pensa numa saia justa. Aquele culto foi o culto, acho que mais rápido que eu já preguei. Depois falei, vamos orar, porque eu não tinha o que fazer. E depois eu disse, nunca mais vou fazer isso, Espírito Santo. Pedi perdão a Ele. Por quê? Porque quando você pode preparar a mensagem mais linda, mas quando você chega, se o Espírito Santo te direcionar para outra coisa, é porque Ele sabe quem está no auditório. E Ele sabe que a pessoa que está no auditório, ela precisa daquela palavra. A partir dali eu aprendi a nunca mais desobedecer o Espírito Santo. Você como líder de célula, às vezes você já teve essa experiência. O Espírito Santo é aquele que te ajuda em todas as horas. Nos aconselhamentos que às vezes faço, às vezes eu sento e a pessoa começa a falar alguma coisa da vida dela. E parece que eu não tenho nenhum tipo de visão. Eu sei que tem pessoas que têm visão aberta, enxergam as coisas e tal. Eu não tenho esse tipo de coisa, mas eu tenho percepção. E a pessoa está falando, e eu já tenho a percepção exatamente do que está acontecendo na vida da pessoa. Mas isso foi um treinamento de anos, porque no começo eu tinha dificuldade. No começo eu tinha dificuldade para escutar o Espírito Santo e entender o que estava acontecendo. À medida que você vai caminhando, você começa a treinar, a ouvir o Espírito Santo. E aí aí o diagnóstico se torna mais rápido. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te ajudando a resolver aquela situação. Então a pessoa chega
E ela está pensando que o problema dela é desse tamanho, e o Espírito Santo fala, é aqui. E eu já falo, e esse problema aqui? E aí a pessoa fala, eu nunca tinha visto isso. E aí, ali é a chave para resolver o problema da pessoa. Então, às vezes, você vai falar para alguém, Deus te usa para conversar com alguém, às vezes você até pensa assim, como que eu falei isso? É porque o Espírito Santo está te ajudando. A Bíblia diz que na mesma hora Ele vai colocar palavras na sua boca. Quer dizer, Ele vai trazer algo na sua mente para você falar para aquela pessoa. Isso é o Espírito Santo te ajudando. Em todas as áreas. Não sei em qual área você atua. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo Ele quer te ajudar nessa área que você atua. Aonde você se encontra, aonde você está. Ele está ali para te ajudar a ser uma testemunha dele nessa terra, te ajudar realmente a fazer a diferença. Entenda que o Espírito Santo, ele veio do céu para a terra, ele veio da presença de Deus para a terra. Para quê? Para estar ao nosso lado e nos ajudar. Quando a gente olha para o livro de Gálatas, e ali fala dos frutos do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Então, quando fala desses frutos, o que eu e você precisamos entender? Quem gostaria de ter todos os frutos do Espírito? Na verdade, é só um fruto, né? São os gomos do Espírito. É como se o Espírito Santo fosse uma mexerica. Né? Ali é o fruto do Espírito. Só quando você abre tem os gominhos. O amor, o gomo do amor, o gomo da paz, da longanimidade. Como que eu posso ter essas qualidades do Espírito Santo na minha vida? Só tem um jeito, meu irmão. Se relacionando com Ele. Caminhando com Ele, aprendendo com Ele. Então, o que eu falei no começo? Hoje eu olho para minha esposa e já percebo muitas coisas. Olho para ela e às vezes sei o que ela quer. Ela olha para mim e sabe o que quer. Por quê? Por causa do relacionamento. 30 e poucos anos se relacionando, e isso faz com que você aprenda um com o outro. O Espírito Santo quer isso com você. Ele quer que você aprenda com Ele. O Espírito Santo, ele sabe mais do que você, sim ou não? Conhece muito mais do que eu e você? Então, por que nós não nos relacionamos com Ele? Porque nós não aprendemos a ouvir mais Ele. Queridos, quantas vezes eu passei por situações no trânsito, não foi uma nem duas, foram muitas vezes que eu passei por situações no trânsito, e quando eu passei por aquele susto, eu olho para trás e eu fico pensando, como que eu consegui atravessar nesse espaço? Eu já tive situações que o carro passou e eu falo assim, e eu olho pelo retrovisor e falo, o carro não dava para passar ali. O que é isso? É livramento. É o seu amigo, o Espírito Santo, te ajudando em todos os momentos, livrando de perigos de morte, livrando de acidentes, livrando de tantas coisas. São tantas coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida, e às vezes você nem fala para ele assim, obrigado. Então a gente precisa aprender a agradecer essa pessoa tão fantástica, maravilhosa, que Jesus enviou para estar conosco até a consumação dos séculos, até a véspera, né? Até o dia que você partir daqui, Ele vai estar com você. E na grande ressurreição, ou na segunda ressurreição, Ele também vai estar com você, porque Ele que vai pegar você lá, se você tiver morrido, Ele vai pegar lá o seu corpo e vai transformar num corpo de glória para estar com Jesus. Então o Espírito Santo, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, se eu não devo entristecer o Espírito Santo, e como eu vou ter uma vida para não entristecer o Espírito Santo? É reconhecendo Ele. Nosso apóstolo tem falado sobre a lei do reconhecimento. Quantos já ouviram ele falar sobre isso? Chegou a hora de reconhecermos essa pessoa fantástica e maravilhosa do Espírito Santo que tem nos ajudado em cada momento da nossa vida. Chegou a hora de você começar a ter um relacionamento maior com Ele. Eu sei que você às vezes chama Deus de Pai,
Você usa o nome de Jesus para abrir portas, em nome de Jesus sai isso, em nome de Jesus tem esse poder para abrir portas, mas a pessoa da Trindade que está aqui para te ajudar no seu dia a dia chama-se Espírito Santo. E Ele está aqui para te ajudar em todos os detalhes, em todos os momentos. Se você está triste, fala: Espírito Santo, eu estou triste hoje. Eu nem sei porque eu estou triste, mas eu preciso da sua ajuda. E Ele vai te mostrar como você pode ficar alegre. Se você está angustiado, você está com problema, você precisa resolver alguma coisa. Você fala: Espírito Santo, estou sem dinheiro. E aí o que Ele vai fazer? Você acha que Ele vai dar dinheiro para você? Não, Ele vai te dar uma ideia para você ganhar dinheiro. Ele vai mostrar algo que você pode ganhar dinheiro. Muitas pessoas, elas não têm dinheiro, muitas pessoas não funcionam em muitas coisas, exatamente porque elas têm uma visão equivocada das coisas. Mas o Espírito Santo vai ajustar o seu foco, vai ajustar a sua visão, e você vai começar a enxergar bem. E aí você vai começar a lograr êxito na sua vida, e poder ter uma vida vitoriosa todos os dias, todos os dias.